Começa agora o Revista TST, a revista eletrônica com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você confere: TST julga processos sobre regularidade em direção de sindicato em Minas Gerais. Riachuelo afasta dano moral em revista visual de bolsas e pertences de empregada. No quadro Quero Post, saiba quais os requisitos para aposentadoria especial. E veja também a cerimônia de posse do novo ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos. Tudo isso e muito mais, o Revista TST está no ar. O Revista TST começa com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou a sessão e traz mais informações é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. Os ministros da SDI1 fixaram o valor a ser pago como indenização por dano moral em casos de exigência ilícita de certidão negativa de antecedentes criminais. Em regra, essa prática é considerada discriminatória. Apenas para o preenchimento de cargos que requeiram maior grau de confiança é permitido cobrar o documento. A certidão negativa de antecedentes criminais é assunto recorrente em processos na Justiça do Trabalho. Como os ministros da SDI1 observaram que havia diferença entre os valores geralmente fixados pelas turmas para serem pagos como indenização, a Seção 1 de Dissídios Individuais debateu e fixou um valor padrão. Veja na reportagem. No processo em análise pela Seção 1 de Dissídios Individuais, o trabalhador recorreu à Justiça do Trabalho após ser exigida dele a certidão negativa de antecedentes criminais. Em defesa, a empresa afirmou que se trata de um documento de acesso público e que o profissional não foi submetido à situação vexatória. No TST, a 7ª turma aceitou por unanimidade o recurso do trabalhador, reconhecendo a ilegitimidade da exigência da certidão. A turma, porém, divergiu em relação ao valor estipulado para o pagamento de dano moral. Na SDI1, o ministro Alberto Bresciani observou que as turmas do TST vinham fixando indenizações por danos morais com valores variados. Ele propôs um valor médio para esse tipo de indenização de R$ 4.000. Considerando a feição uniformizadora da SDI1 e também a sua função orientadora, não só para as turmas, mas para como todos os regionais, no sentido uma reflexão em torno do valor proposto para os danos morais. É que verifiquei, com a ajuda da doutora Eveline, que as turmas têm praticado valores variáveis em relação à mesma empresa e ao mesmo fato gerador do dano moral. Gostaria de propor um valor médio em torno de R$ 4.000. Já a ministra Maria Cristina Peduzzi, relatora do caso em julgamento na SDI1, propôs a metade do valor, R$ 2.000, para o caso de indenização por dano moral. Ela citou 2 casos que foram julgados pela SDI1. Os dois que estão tratando dessa matéria são hipóteses em que o empregado foi admitido, quer dizer, não houve qualquer prejuízo pelo fato da certidão. Não houve exclusão Eu achei que me submeti à orientação do tribunal, é uma condenação aqui originária, e por isso estou acolhendo os embargos, eu mantenho R$ 2.000. Acompanharam a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, pela fixação da indenização em R$ 2.000, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, o vice-presidente, ministro Renato de Lacerda Paiva, além dos ministros Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César Leite de Carvalho, Cláudio Brandão e Breno Medeiros. Votaram com a divergência aberta pelo ministro Alberto Bresciani para fixar o valor em R$ 4.000, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, e os ministros Vieira de Melo Filho, Valmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta e Hugo Scheuermann. Após aprovar por unanimidade os embargos por divergência jurisprudencial, a SDI1 condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000 por ter exigido a certidão negativa de antecedentes criminais.
E a seção 2 de dissídios individuais julgou um caso que tratava de irregularidade na direção de um sindicato em Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho pediu afastamento imediato da direção depois que problemas nas áreas administrativas e patrimoniais da entidade foram comprovados. De acordo com o processo, o presidente, o vice e o tesoureiro do sindicato não pertenciam à categoria profissional representada pela entidade. Por isso, não teriam legitimidade para ocupar os cargos. Além disso, ficou comprovado que o vice-presidente e o tesoureiro são casados com as irmãs do presidente do sindicato, havendo, portanto, conflitos de interesse. Outra questão apontada no inquérito foi a existência de graves indícios de desvios patrimoniais. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais autorizou o imediato afastamento de todos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal do sindicato, até o julgamento do mérito da ação civil pública. O TRT fixou multa diária no valor de R$10 mil a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, caso a obrigação fosse descumprida. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o recurso. Para o ministro, o pedido de tutela de urgência antecipada se dá para evitar risco de dano irreparável à categoria profissional. E como ficou evidente a gravidade dos atos dos dirigentes, o pedido de afastamento imediato pode ser concedido. Com esse entendimento, o recurso do sindicato foi negado, ficando mantida a decisão regional que determinou o afastamento imediato dos dirigentes. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, saiba quais os requisitos para a aposentadoria especial. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos conferir agora casos julgados pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa com o destaque da quinta turma. Um carteiro motorizado de São Paulo que foi assaltado 9 vezes vai ser indenizado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. De acordo com o carteiro, ele passou a usar medicamentos controlados por conta dos abalos psicológicos decorrentes dos assaltos sofridos. Ao julgar o caso, o TRT de São Paulo havia negado a indenização, por entender que não houve ato ilícito por parte da empresa, apenas por parte de terceiros. Já no TST, o entendimento foi outro. Para o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, no momento em que o empreendedor põe em funcionamento uma atividade empresarial, ele assume todos os riscos dela, inclusive a possibilidade de acidente de trabalho. O ministro explicou ainda que a exposição do empregado a um ambiente de risco potencial o coloca em condição permanente de vulnerabilidade. Sendo assim, a turma decidiu, por unanimidade, aceitar o recurso do carteiro, usando como base a teoria do risco da atividade econômica. E a convocação de bancário para trabalhar em feirão da Caixa não necessita de previsão em acordo coletivo. O entendimento é da quarta turma. Bancários não trabalham aos sábados, mas isso não significa que seja um dia de repouso remunerado. De acordo com a súmula 113 do TST, o sábado do bancário é dia útil não trabalhado e não dia de repouso remunerado. Foi com base nessa diferença que a quarta turma do TST decidiu que, em caso de convocação para atuar no Feirão da Caixa, evento que ocorre aos sábados e oferece imóveis com preços mais acessíveis à população, os bancários podem sim prestar o serviço sem a necessidade de autorização prévia em norma coletiva. O caso foi analisado aqui no TST em recurso apresentado pela Caixa Econômica Federal. O processo teve início porque o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no estado do Ceará ingressou com a ação civil pública para impedir que o banco obrigasse os empregados a desempenhar a atividade aos sábados, sem que a questão fosse definida em acordo coletivo de trabalho.
Antes de o processo chegar ao TST, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, havia entendido que a conduta do banco foi arbitrária e afrontou norma coletiva da categoria. A Caixa então explicou à Justiça que os feirões têm interesse social e atendem à política governamental de redução das taxas de juros. Sustentou ainda que a convocação não é ilegal. O relator do recurso na 4ª turma do TST, ministro Guilherme Caputo Bastos, observou que o feirão é realizado uma vez ao ano e que, com base na súmula 113 do TST, a convocação para o trabalho no sábado não necessita de acordo coletivo. Aqui é uma alegação de que há exigência de prévia autorização e norma coletiva e não encontrei fundamento jurídico para essa possibilidade de se dar ao instrumento normativo essa capacidade de autorizar o trabalho. É uma coisa que, para a sociedade, é extremamente benéfica. E uma entidade filantrópica vai ter que pagar R$100 mil de indenização por dano moral aos parentes de um motorista de ambulância morto em acidente de trânsito. A decisão é da primeira turma, que levou em conta o fato de o empregado exercer atividade de risco. O acidente ocorreu quando o motorista transportava um paciente de Irecê, no sertão da Bahia, para um hospital em Salvador, na capital baiana. De acordo com o laudo pericial, o motorista, que tinha 33 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu com um barranco. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região havia excluído da condenação o pagamento das indenizações por danos morais e materiais por entender que não houve culpa da empresa. Mas no TST, o relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, afirmou ser evidente que o motorista de ambulância era exposto a risco maior, já que transportava pacientes em estado de emergência por longas distâncias, inclusive rodovias. Para o ministro, o caso se enquadra no artigo 927 do Código Civil, que diz ser obrigatória a reparação do dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, implicar risco para os direitos de outra pessoa. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso de revista da família do empregado e restabeleceu a sentença que condenou a Associação Irmã Dulce a pagar indenização no valor de R$100 mil. E o nosso giro de notícias segue agora para a 6ª turma. A rede de lojas de departamento Riachuelo não terá que pagar indenização por danos morais a uma empregada que passou por revista visual de bolsas e pertences. No processo, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia considerado que o procedimento extrapolava os limites do poder diretivo e disciplinar da empregadora, constituindo ato contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Em defesa, a loja sustentou que apenas exercia o seu poder diretivo e fiscalizador, que permite a realização de revista visual em bolsas e pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal. A relatora do caso no TST, ministra Kátia Magalhães Arruda, considerou lícitas as revistas apenas visuais. Para a ministra, não há como condenar o empregador em razão do regular exercício do poder de fiscalização, nem como punir quem não comete irregularidade. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso da Riachuelo para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. E essas e outras notícias você também pode conferir na página do TST no Facebook e ainda comentar as decisões. Basta seguir o nosso perfil. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag QueroPost que vamos esclarecer para você. E a dúvida publicada no Facebook é sobre aposentadoria especial. E o Cláudio Justino pergunta o seguinte: trabalho com produtos tóxicos como gasolina, álcool e diesel. Tenho direito à aposentadoria com quantos anos de serviço? Vamos saber a resposta agora na reportagem. Seu Antônio trabalhou como frentista por 35 anos em postos de combustível em Brasília. Por causa dos produtos tóxicos que manuseava durante o serviço, a saúde dele ficou debilitada. A visão começa a tremer, entendeu? De perto mesmo eu não enxergo nada. Assim, se for para ler assim
um livro que a letra for pequena, eu não consigo. É só passar o dia todinho abastecendo assim, na gasolina na boca de um tanque, aquele negócio sobe na pele da gente também, entendeu? É forte mesmo o cheiro. Ele chegou a solicitar a aposentadoria especial no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mas depois de 1 ano de espera, o pedido foi negado. Hoje ele já está aposentado por idade, mas espera por uma decisão da Justiça Federal para conseguir a aposentadoria especial por trabalhar com produtos tóxicos. Estou esperando um dia ele entender e aposentar e pagar todos os atrasados. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao empregado que trabalha exposto a agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos. Um exemplo de quem tem direito à aposentadoria especial é justamente o frentista que trabalha em postos de gasolina. Eles ficam expostos a agentes nocivos à saúde e, por isso, recebem um adicional de periculosidade. Após 25 anos de serviço, eles podem apresentar junto ao INSS o perfil profissiográfico previdenciário, mais conhecido como PPP. O documento comprova o período de exposição aos agentes agressivos, como o benzeno, presente na gasolina. O direito ao benefício é verificado por meio de uma análise do INSS, seja pelo setor administrativo ou pela perícia médica. Essa aposentadoria, ela é diferenciada de acordo com a exposição com agente nocivo, né, e com análise pericial. Um dos exemplos é, por exemplo, os mineradores, que com 15 anos de contribuição, uma vez comprovada essa efetiva contribuição, efetiva exposição, conseguirão se aposentar. Caso o pedido seja negado pela Previdência Social, o trabalhador deve recorrer à Justiça Federal. E no próximo bloco, a cerimônia de posse do novo ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos. E estamos de volta com o Revista TST. Veja agora outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aderiram à campanha Abril Verde, que alerta para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças decorrentes da atividade profissional. De acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou mais de 26 bilhões de reais com benefícios acidentários. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, concluiu a correição no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba. Ao longo da semana, o Corregedor-Geral examinou autos, registros e documentos das secretarias e seções judiciárias. O ministro também avaliou a atuação dos magistrados em relação à assiduidade e respeito a prazos legais e regimentais. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, inaugurou o primeiro centro judiciário de métodos consensuais de solução de disputas na Justiça do Trabalho do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. Para o ministro, o centro resgata a vocação conciliatória da Justiça do Trabalho. 21 servidores do TRT-11 já foram capacitados para trabalhar no Sejusc e mais 31 estão em processo de capacitação. Durante visita ao Tribunal Superior do Trabalho, o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, comandante Ondino Dutra, foi recebido pelo vice-presidente do tribunal, ministro Renato de Lacerda Paiva. O presidente do sindicato reforçou o compromisso com a conciliação de conflitos. A gente tem uma postura de sempre buscar a conciliação, sempre pautado pelo um princípio de razoabilidade, e isso tanto com o Tribunal Superior, obviamente, como na Justiça em primeira instância, com os tribunais regionais. Então, a nossa linha de atuação sempre é pela busca da conciliação. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, ressaltou que a Justiça do Trabalho está aberta a todos. Eles representam um segmento da sociedade, um segmento estratégico,
importante para a economia do país. E nós estamos aqui na vice-presidência de portas abertas para todos os segmentos da sociedade. E foi lançado no TST o livro A Centralidade do Trabalho e os Rumos da Legislação Trabalhista, em homenagem ao ministro aposentado João Oreste Dallazen. Organizado pelas ministras Kátia Magalhães Arruda e Delaide Miranda Arantes, o livro é um reconhecimento ao trabalho de Dallazen, que por 21 anos atuou no TST. A Centralidade do Trabalho e os Rumos da Legislação Trabalhista. Esse é o título da obra jurídica que faz uma homenagem ao ministro João Oreste Dallazen, que se aposentou em novembro do ano passado. O livro reúne uma coletânea de artigos escritos por pessoas que conviveram com o decano e que o admiram. As ministras Kátia Magalhães Arruda e Delaide Miranda Arantes foram as responsáveis pela organização dos textos enviados por magistrados, advogados e professores. O ministro João Oreste Dallazen tem mais de 40 anos dedicados à Justiça do Trabalho, mais de 20 anos no Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando ele avisou que iria se aposentar, nós achamos uma melhor maneira de homenageá-lo seria com a produção jurídica, que é algo que ele tanto gosta, né, que ele tanto admira. Então procuramos selecionar pessoas que tiveram ligação com o ministro Dallazen no percurso da vida dele. Segundo a ministra Delaide Miranda Arantes, o tributo a Dallazen é o reconhecimento aos ensinamentos que ele deixou à Justiça do Trabalho. O ministro João Oreste Dallazen, ele é muito emocional, né? Tem uma história de serviços prestados para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, de muita respeitabilidade, de muita competência, de muita dedicação. E eu espero que ele receba como essa pessoa humana admirável e emocional que ele é. O ministro aposentado Carlos Alberto Reis de Paula foi um dos colaboradores que deixou um registro na obra. Nós, nesse texto que ousamos apresentar aqui, nós trazemos ao debate, à reflexão, um tema vinculado à denominada reforma trabalhista. Então a gente espera que o debate não cesse, porque no campo em que nós militamos, no campo do direito, o fundamental é o debate. Durante a homenagem, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, saudou Dallazen e frisou a falta que ele faz. Ele deixou o tribunal, mas o tribunal não deixou. É uma homenagem para ficar. É o nosso reconhecimento, é a nossa admiração e também registra também um pouco da saudade que nós temos do ministro Dallazen. João Oreste Dallazen, emocionado, agradeceu o carinho traduzido em obra. Isto me deixa profundamente emocionado e convicto de que valeu a pena dedicar mais de 40 anos da minha atividade profissional à Justiça do Trabalho. Hoje é um dia em que estou com a alma em festa. Alexandre Luiz Ramos tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro aposentado João Oreste Dallazen. Veja como foi a cerimônia de posse. Alexandre Luiz Ramos tomou posse como novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A sessão solene realizada pelo Tribunal Pleno foi presidida pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira. O ministro Alexandre é um homem de posições muito firmes e isso, de certo modo, contou como um ponto muito positivo, além da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, a qualidade nas suas posições. É um homem de muito fácil relacionamento, isso também ajuda no colegiado e tem todos os predicados de um bom magistrado. Uma pessoa equilibrada, ponderada e que cultua o verdadeiro direito do trabalho, sem posições a priorísticas, com muita isenção, mas com muita firmeza e muita clareza quanto ao propósito do direito do trabalho. Gaúcho de Porto Alegre, Alexandre Ramos possui mestrado e doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina. O ministro começou a carreira na Justiça do Trabalho como servidor em 1988. 5 anos depois, foi aprovado em concurso público e exerceu a magistratura do trabalho na 12ª Região.
Em dezembro de 2016, foi promovido a desembargador pelo critério de merecimento. Durante a posse, o novo ministro falou sobre o que espera para os próximos anos no TST. Quando se integra uma corte tão importante como o TST, eu acho que a primeira visão de um ministro novo é manter a tradição, porque exatamente esta é a função institucional do TST, dar segurança na jurisprudência das relações de trabalho para que em todos os rincões do Brasil os atores econômicos, investidores, empresários e trabalhadores possam ter estabilidade jurídica, segurança e previsibilidade para que o desenvolvimento aconteça. Alexandre Ramos ocupa a vaga reservada a juízes de carreira da Magistratura do Trabalho, decorrente da aposentadoria do ministro João Oreste Dallazen, em novembro do ano passado. O novo ministro vai integrar a 4ª turma e a seção 2 de dissídios individuais do TST. O Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando outras notícias no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.